Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 22 de novembro, Ibovespa apresentando aqui uma alta por volta de 1,26%, dentro do leilão de fechamento, próximo de sair do leilão. Então pode variar um pouco esse fechamento, mas o fato que eu vejo como principal, primeiro ponto, fechando acima dos 61.500 pontos, um patamar de antigo suporte, que poderia funcionar como resistência, funcionou no primeiro momento e no pregão de hoje já passou direto por esse ponto. Vem para um fechamento acima, se passar a ficar trabalhando aqui acima, já traz uma sinalização um pouco mais relevante de enfraquecimento dessa tendência de baixa, até mesmo se superar a máxima desse candle, mesmo que ainda a gente tenha aqui uma linha de tendência de baixa pela frente em termos de resistência para o Ibov. Mas seria, no meu modo de ver, já relevante, uma sinalização um pouco mais relevante para iniciar no movimento de baixa, a partir do próximo pregão, perder a mínima do pregão de hoje, localizada em 61.072. Isso seria uma sinalização para iniciar aqui o movimento de baixa, não necessariamente para perder a mínima desse fundo anterior. Então, mas seria uma das primeiras sinalizações para ter um movimento aí para baixo no Ibovespa. No mini índice, recomendei algumas operações no gráfico de 10 minutos, aqui colocando um gráfico de 10 minutos. Gerou um movimento aqui mais quebrado para cima, não identifiquei pelo menos não encaixou uma entrada aqui na ponta compradora para mim. Depois disso, gerou um movimento para baixo, anulando sua tendência de alta ali no gráfico de 10 minutos, gera uma correção, onde eu recomendei venda na perda da mínima desse candle. Então essa venda foi executada aqui na perda dos 465, 460. Essa venda foi executada, veio aqui forte, bem um movimento muito forte para baixo, perdendo até a mínima do dia. Eu encerrei essa posição aqui neste candle, porque para mim o movimento de baixo já tinha começado quando fez essa máxima e veio aqui para baixo. Então já tinha um movimento de baixo no meu modo de ver satisfatório e principalmente chegando num nível ali próximo da mínima do dia. E por esse motivo existia uma chance de poder parar aqui e gerar um movimento para cima depois desse movimento de baixo. Então, como a tendência do G60 ainda permanecendo de alta, ainda era de alta e permanecendo de alta, por esse motivo eu optei por encerrar essa posição aqui nesse nível. Mesmo assim, ela trouxe um bom ganho de 0,34% e no capital total um crescimento de 0,27%. Depois disso, eu recomendei uma nova venda aqui na formação deste candle. Como a primeira possibilidade de entrada seria aqui em 215, que é justamente o ponto que eu recomendei a entrada. Só que eu preferi aguardar por algo mais, porque no meu modo de ver, não tinha uma expectativa grande de vir perder essa mínima aqui do dia. E por esse motivo, eu não estava muito interessado em trabalhar com stop aqui em cima, um stop maior em termos de pontos. E aí fiquei aguardando por alguma situação para ter um stop mais curto, e essa situação terminou acontecendo. Eu recomendei a venda aqui durante a formação deste candle em 215 e com stop já reposicionado aqui para esse nível, já para cima da máxima desse candle, stop mais curto, seja em 295. E aí o mercado trouxe um movimento aqui para baixo e da mesma forma que eu citei aqui para mim também o movimento de baixa começou aqui nesse nível, nesse ponto. E como já tinha todo um movimento de baixa, eu não tinha expectativa de perder essa mínima aqui, eu encerrei a posição logo aqui no início da formação deste candle. Então foi uma posição que trouxe também um ganho bem interessante, 0,38%, capital total proporcionou um crescimento de 0,29%. Então, mini índice ficaremos aí para o próximo pregão, assim como eu comentei no Ibovespa, uma possibilidade de ter aqui a perda da mínima desse pregão e trabalhar um pouco mais para a ponta vendedora. Isto porque se isso acontecer, isso proporcionaria lá no gráfico de 60 minutos um pivô de baixa. Então seria uma sinalização um pouco mais relevante ali para baixo e isso poderia trazer algumas operações na ponta vendedora. Não descartaria, logicamente, se o mercado resolver aqui romper a máxima do pregão de hoje, operações ainda na ponta compradora, de acordo com minha metodologia. No mini dólar não cheguei a recomendar uma operação, fiquei aguardando aqui, olhando para o gráfico diário do mini dólar, traz um pregão aqui já praticamente ali no 0 a 0, com a possibilidade de iniciar aqui a formação de um fundo ascendente, depois de uma pancada para cima e esse movimento inteiro de correção. Se a gente olhar para o G60, eu fiquei aguardando alguma sinalização mais clara, posso até colocar aqui no gráfico de 15 minutos, ou mesmo 20 minutos, fica um pouco mais simples de se ver, esse ponto aqui de resistência. Então fiquei de olho se o mini dólar iria passar a gerar alguma sinalização de alta acima deste nível para encaixar uma operação mais interessante na ponta compradora com a melhor perspectiva. Quando eu falo perspectiva, com a melhor relação risco-ganho. Então aqui não aconteceu, ficaremos aí para o próximo pregão, até porque se o mini dólar superar a máxima do pregão de hoje pelo G60,
já proporcionaria um pivô de alta. E isso seria a máxima do pregão de hoje, em conjunto com toda essa região aqui, seria um patamar interessante de suporte para se trabalhar ali de compra de fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. Na sequência, temos para falar aqui das ações PETR4 no pregão de hoje, apresentando alta de 1,6%. Um candle aqui que se assemelha à formação de um hangman. Um homem enforcado, um corpo pequeno lá para cima, uma mínima aqui inferior. Isso significa dizer que se a Petro perder a mínima desse pregão, seria a confirmação desse padrão de reversão de um movimento de subida para um movimento de baixa, trazendo a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora na perda aqui dos R$ 15,25, caso isso venha a acontecer. Fechou até um pouco mais acima aqui com alta de 2,25%, acabou de sair do leilão. Então essa é uma alternativa de se trabalhar na ponta vendedora em cima de Petro, caso isso venha a acontecer a partir do próximo pregão. Ainda seria, no meu modo de ver, um topo descendente em relação a sua tendência aqui de baixa. Depois disso, temos para falar da Vale 5. Vale 5 abriu com forte gap de alta, ficou parado lá em cima, alta de 6,15%, superação da máxima deste candle. Depois desse gap de alta, traz uma chance maior. Lembrando que a Vale está aqui na região de resistência já citada, na faixa dos R$ 24,90 a R$ 25,00, acima disso R$ 25,88. A superação da máxima de hoje, R$ 25,00, traz essa expectativa do papel ainda continuar o movimento de subida para um possível teste dos 25,88, apesar de um movimento já um pouco mais esticado, principalmente no gráfico intraday aqui para cima. Então seria interessante até para swing trade nesse ativo, se fizesse algo semelhante aqui a um ABC, seria um ativo interessante para se buscar a compra de um fundo acima desse fundo aqui. Depois disso temos aqui para falar BBDC4. BBDC4, pregão de hoje, ativo gerando aqui uma alta de 0,68%, a perda da mínima de hoje. Já venho citando esse papel aí nos últimos pregões, tanto ela como a Itube 4 trazem a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora. Até a BRSR6 também é outra que também a perda da mínima do pregão de hoje seria algo interessante no meu modo de ver, para tentar pegar um movimento para baixo. Pode até não andar, mas estaria de acordo aí com o meu método para buscar uma venda em cima desse ativo. BVMF3 aqui travada mais no fundo, depois que veio forte para baixo, parou em cima desse nível de suporte e está aqui nesse momento. Se perder a mínima desse pregão, seria uma das alternativas de se arriscar uma venda nesse papel, tentando pegar aqui 2 a 3 pregões aí de possível movimentação para baixo. Isso representaria ali o início de uma perda no suporte relevante ali no gráfico até de 60 minutos. Na Light 3, candle aqui de indefinição no pregão de hoje, 0,54% de alta. Perda da mínima de hoje também seria uma outra forma de se buscar, mais um ativo de se buscar uma venda a favor de uma tendência de baixa vigente no gráfico diário. E por último, SBSP3, Sabesp também uma formação que se assemelha ali a de um hangman, o que eu já comentei na PETR4. Perda da mínima de hoje também representaria um pivô de baixa aqui no gráfico 60 minutos. Então é mais um ativo que me chamaria a atenção para se arriscar alguma operação na ponta vendedora dentro desse forte movimento de baixa, tentando pegar alguma movimentação para baixo aqui no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Desde já agradeço e um grande abraço, até o próximo pregão.